Olá, 22 de outubro de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Fernando Haddad faz campanha em São Luís e anuncia aumento do Bolsa Família e diminuição no preço do gás de cozinha. Fim de semana é marcado por manifestações contra e a favor do candidato Jair Bolsonaro. No estúdio nós vamos repercutir as acusações de Caixa 2 e abuso do poder econômico no segundo turno das eleições. No esporte, Sampaio perde em casa e volta para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02 desta segunda-feira, dia 22 de outubro, hoje dia do comerciário. Nossos parabéns a todos os comerciários que acompanham a nossa programação em todo o estado do Maranhão. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações sobre o dia de hoje. Teremos supermercados fechados, as lojas também. O Sindicato dos Comerciários aqui na capital vai realizar, como todo ano faz, uma festa em homenagem aos comerciários. Há uma luta dos comerciários, claro, aí uma comemoração pelos direitos conquistados, mas também uma luta pela redução da jornada de trabalho. E a gente vai falar sobre isso no Bom Dia de hoje também. Bom, nós estamos aí há uma semana das eleições para a presidente da República no seu segundo turno e nós vamos repercutir o assunto no segundo bloco aqui do Bom Dia Maranhão. Nós vamos ter informação e análise para você que nos acompanha pela TV Difusora. Vamos trazer para você como aconteceram as manifestações contra e a favor de Bolsonaro aqui na capital. Também a presença do candidato Fernando Haddad em agenda de campanha ao lado do governador Flávio Dino, do senador Everton, enfim, várias lideranças políticas estiveram aí nesse ato. Na entrevista coletiva ele anunciou uma diminuição no preço do gás de cozinha a partir de 1º de janeiro, um aumento, uma recomposição, digamos assim, do poder de compra em relação ao valor do Bolsa Família. Nós vamos falar sobre esse assunto. Fez críticas à Justiça Eleitoral no caso do escândalo do WhatsApp. Segundo ele, a Justiça está muito lenta em relação a esse caso. Vamos mostrar o vídeo do filho do Jair Bolsonaro, quando ele faz críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal e a repercussão disso também no meio político. Já já nós vamos falar sobre esse assunto, vamos fazer uma análise. O professor Lindo Araújo, do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha na pós-graduação lá na Universidade Federal do Maranhão, vai estar conosco aqui, analisando esses fatos, esses últimos acontecimentos e pontuando, inclusive, localizando aí na história do Brasil essas eleições que são atípicas aqui no Brasil, essas eleições, portanto, que vão agora no domingo para o seu segundo turno. Já já aqui no Bom Dia para você. Mas a gente começa hoje o programa falando de que o Maranhão acompanhou a tendência nacional de queda no número de acidentes de trabalho. Os dados apontam que empresas que investiram em segurança e saúde, essas empresas estão obtendo bons resultados. O trabalho dignifica o homem, mas para que essa dignidade se concretize, é importante garantir segurança à vida dos trabalhadores. O Maranhão tem avançado na redução de acidentes de trabalho. Em 2016, foram registradas 5.692 ocorrências no estado. Já em 2017, esse número caiu para 3.815 acidentes. De acordo com o coordenador de Segurança e Saúde da Indústria, essa redução de quase 20% se dá pelos investimentos em saúde e segurança do trabalhador. A melhoria das condições e dos ambientes de trabalho, a proteção do trabalhador de uma maneira geral, a proteção das máquinas e equipamentos, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador através da promoção da saúde, tudo isso aí somado vai dar um ambiente de trabalho em que poucos acidentes podem acontecer. De acordo com o Ministério do Trabalho, a cada 1h30 acontece um acidente de trabalho no Maranhão. E o setor recordista é exatamente o de construção civil. O uso de equipamentos de segurança poderia reduzir o número de ocorrências, o que nesta obra não está acontecendo. Os flagrantes de operários trabalhando sem equipamentos de proteção individual exigidos por lei se repetiu em várias obras que visitamos. Homens que arriscam suas vidas em altos andaimes. A falta desses dispositivos não representa apenas riscos para os trabalhadores, mas também prejuízos para o poder público e para as empresas. Um acidente que ocorra já é uma coisa muito grave e ruim. Se você evitar uma morte do trabalhador, evitar um afastamento, você está fazendo muita coisa. Então, enquanto existir um acidente, principalmente o SESI Maranhão, que é o apoio da indústria do Maranhão nessa parte de segurança do trabalhador e da profissão da saúde, o SESI está atento, ele tem diversas soluções. E uma das causas dessa redução no Maranhão é porque o SESI está presente nas indústrias e está conseguindo que isso aconteça.
São 7h06, você ligado aqui na TV Difusora do Bom Dia Maranhão. Você viu aí nessa reportagem as questões e os desafios relacionados à segurança no trabalho, não é? Quando há um investimento na área de saúde, um investimento na área de segurança, há um retorno desse investimento a partir da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Agora, é uma questão cultural, é preciso que haja uma mudança significativa nas empresas que precisam investir e também nos trabalhadores. Muitas vezes as empresas disponibilizam até esses equipamentos, mas alguns trabalhadores não usam, né? Às vezes o excesso de segurança, inclusive, traz um prejuízo enorme que pode custar, inclusive, vidas. São 7h07. Olha, foram vistoriadas obras do residencial Morada do Sol 1 e 2 aqui na capital. As moradias devem ser entregues em breve aos contemplados do último sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver. As obras de 3 praças, 6 quadras, 2 creches, uma escola e uma unidade básica de saúde foram vistoriadas. Na visita técnica no residencial Morada do Sol, algumas das casas também foram analisadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior também esteve presente. Ao todo, 2.176 unidades habitacionais serão entregues. Elas pertencem ao programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Os recursos são do Fundo de Arrendamento Residencial. Ainda neste semestre nós estaremos entregando 2.176 unidades habitacionais, que é deste empreendimento do Morada do Sol. Lembrando que hoje a nossa gestão está executando o maior programa habitacional já visto na cidade de São Luís. Já entregamos 16 mil unidades e temos mais 6 mil que estaremos entregando em breve. Os beneficiários do Morada do Sol foram sorteados no início deste mês. A apresentação dos documentos comprobatórios para que eles de fato recebam os imóveis termina dia 21 do próximo mês. Hoje estamos fazendo essa visita técnica em 2.176 unidades. Esse residencial que se chama Morada do Sol 1 e 2, ele é completo, ele é contemplado com escola de 12 salas, creche de 6 salas, quadras esportivas, são 6 quadras esportivas nesse complexo. Temos uma unidade de saúde que iremos visitar agora. Então estamos muito felizes e em busca de novos recursos. Esse ano de 2018 conseguimos obter mais 500 unidades habitacionais que já iniciaram a construção, que é o residencial São Jerônimo. E ano que vem, até meados do ano que vem, estaremos entregando mais 3 mil unidades habitacionais no residencial Mato Grosso. Estou aqui já com o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, vamos falar de ataques a vigilantes. Nós tivemos nesse final de semana um em Imperatriz e um aqui na capital também. Aliás, o daqui da capital, numa região já bastante complicada. Outros crimes já aconteceram ali, exatamente. Na semana passada houve o caso lá da chácara, do pai do promotor, né, o senhor José Bernardino, que infelizmente perdeu a vida lá, quando praticamente o modus operandi mesmo. Os caras pularam o muro, entraram na chácara e acabaram tirando a vida do cidadão. E agora lá no condomínio, um condomínio que ainda está em obra, né, em fase de acabamento, e tinha o vigia lá, seu Newton, que ficava lá justamente por causa do final de semana, para não levar o material e tal. E provavelmente ele nem tinha arma. Eu acho que eles imaginaram, né? Por isso trabalha com a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte, que eles devem ter entrado lá com o objetivo de roubar. Não encontraram nada e acabaram tirando a vida do seu Newton, um senhor, né? Foi morto de forma bárbara, pauladas, e a polícia está trabalhando com o objetivo de tentar localizar imagens de câmera de segurança, pessoas que tenham visto na hora que eles foram vistos, 2 homens pulando o muro lá para o lado de dentro do condomínio. Então, essas informações começam a ser juntadas hoje para facilitar a identificação desses assaltantes. Silvana, nós temos o caso daquele homem que matou a própria filha, não é? Lá em Bequimão, não é isso? É o José Raimundo Rodrigues, mais conhecido como Cabeludo. Ele é açougueiro e atualmente está internado lá no hospital lá da cidade de Pinheiro, até por uma questão de segurança, porque o crime que ele praticou ali no povoado Benfica, na cidade de Bequimão, na região do município da Baixada, deixou todos revoltados pela forma com que ele tirou a vida da criança de 3 anos, e como se não bastasse, ele ainda saiu, lá tem um campo de futebol lá no povoado Benfica, ele colocou a cabeça da criança na garupa da moto e saiu dando volta no campo de futebol, o que deixou a população bastante revoltada. A sorte dele é que ele foi encontrado antes pela polícia, porque já haviam várias pessoas à procura dele.
E aí, por medida de segurança, ele foi levado lá para Pinheiro. O flagrante dele foi feito no hospital mesmo, né? E ele continua internado lá, dependendo hoje de uma avaliação que os médicos devem fazer. Ele deve ser levado para a delegacia, porque o delegado acha que há necessidade, inclusive, da tomada de um novo depoimento. Motivo do crime. A companheira dele saiu de casa, voltou para a casa da mãe, levou a criança, depois de um desentendimento que eles tiveram, e aí ele foi lá no dia do crime para buscar a esposa e trazer a criança de volta. Ela deve ter desconfiado de alguma coisa, né? Não aceitou voltar com ele, e aí ele pegou a criança e levou, e teria feito isso justamente para se vingar da mulher, da companheira que não aceitou reatar o relacionamento. Silvão, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto, boa semana a todos. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Está disponível a partir de hoje o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018. O documento pode ser obtido no site do Enem, na página do participante. Com este cartão, o candidato pode verificar o local de prova. Além do local, o cartão também indica número de inscrição, data e horários das provas. O exame será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. Um jovem de 17 anos no município de Trizidela teve um mal súbito ontem na praia do Araçagi. Ele foi socorrido pela guarnição de bombeiros guarda-vidas e conduzido à UPA do Araçagi. Já na Praia do Meio, um praticante de kitesurf foi retirado de situação de risco pelo Corpo de Bombeiros. O homem perdeu a prancha no mar, mas a guarnição de bombeiros guarda-vidas atuou rapidamente no resgate com segurança. Um homem identificado como Newton Rocha Mendes foi morto no fim da noite de sábado na obra de construção de um condomínio na Avenida General Arthur Carvalho, no Turu. Segundo a polícia, o crime teria sido praticado por 2 suspeitos. Eles pularam o muro da obra e alguns minutos depois a vítima foi encontrada já sem vida. Os suspeitos ainda não foram identificados e localizados. São 7 horas e 13 minutos. Hoje é dia do comerciário. As lojas e supermercados, como eu falei no início do programa, estarão fechadas. E quem tem os detalhes é Eduardo Eliceira, que participa aqui do Bom Dia, está de volta aqui ao nosso Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. Hoje é dia do comerciário, uma data, claro, para comemorar conquistas, mas para falar, por exemplo, de questões que precisam ser resolvidas, como, por exemplo, na pauta aí, a redução da jornada de trabalho, não é? Bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, mais do que um feriado aí, um dia de descanso para a categoria, para os comerciantes, aí para os comerciários, é também um dia de reflexão, como você disse, Adalberto, é mais um ano de comemoração aí para a categoria na redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, que foi uma grande conquista aí para a categoria. Como você disse, Adalberto, hoje o comércio não funciona, feriado, a gente está aqui em uma das principais ruas do centro comercial de São Luís, se não for a principal rua do centro comercial, que é a Rua Grande, onde as lojas permanecem fechadas. A segunda-feira é de folga para os comerciários, aqui na capital São Luís, como eu já disse, e o nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira está mostrando, aqui na Rua Grande também as lojas dos shoppings não abrem, além dos supermercados que amanheceram todos fechados. Só uma observação nos shoppings, o funcionamento das praças de alimentação e áreas de lazer é opcional. Tem ainda uma boa notícia para a categoria, os cerca de 30 mil empregados do comércio de São Luís, que atuam em aproximadamente 8 mil estabelecimentos comerciais, terá aumento salarial de 4%, conforme ficou acordado na Convenção Coletiva de Trabalho entre a Fé Comércio, 3 entidades patronais e o Sindicato dos Comerciários. Com isso, o piso salarial da categoria passa para R$ 1.094, acima do salário mínimo, que atualmente no país é de R$ 954 o salário mínimo aqui no Brasil. Tem uma outra boa notícia também, uma notícia importante para a economia local, um dado interessante, haverá um aumento com esse reajuste no salário dos comerciários, Adalberto, haverá um aumento na injeção aí no período de 12 meses, um ano, aqui na economia maranhense de 384 milhões de reais, essa injeção com esse aumento na economia local, com esse aumento do salário dado aí para os comerciários, um aumento de 4%. Voltamos com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também. No próximo bloco, o fim de semana na capital é marcado por atos e manifestações dos 2 candidatos à presidência da República. E mais, Tribunal Superior Eleitoral abre processo para investigar Caixa 2 e abuso do poder econômico. Vamos refletir sobre o assunto aqui no estúdio. São 7h16 e a gente volta já com o Bom Dia Maranhão.
Não perca a hora, são 7h18. O candidato Fernando Haddad esteve neste domingo aqui em São Luís. A agenda de campanha começou com uma carreata com saída no bairro do Anil, mas no aeroporto já era grande o número de simpatizantes e políticos que o aguardavam. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Há uma semana do segundo turno das eleições, o candidato à presidência da República, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, desembarcou na capital do Maranhão, estado onde ele obteve uma votação expressiva no primeiro turno. Do aeroporto, Haddad seguiu direto para o bairro do Anil, onde uma multidão já o aguardava. Ao lado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, do governador reeleito Flávio Dino e do senador eleito Everton Rocha, eles percorreram várias ruas da região. Centenas de pessoas acompanharam o candidato, entre moradores e simpatizantes, em sinal de apoio à candidatura dele. Representantes e integrantes de diversos movimentos sociais também estiveram presentes. Logo após a caminhada, o candidato Fernando Haddad foi trazido para este hotel localizado no Centro Histórico de São Luís. Na oportunidade, ele destacou que, se eleito, vai reduzir o preço do gás de cozinha a partir de 1º de janeiro. E disse ainda que vai ampliar o programa Bolsa Família em todo o país. O preço do gás a partir de 1º de janeiro será de R$ 49. Certo? O preço médio do gás no país. O preço médio do gás no país. Vai ser fixado em 49 o preço médio. E a segunda medida é importante para recuperar o poder de compra do Bolsa Família. Então nós vamos dar um reajuste aí linear de 20% dos benefícios do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2019. Durante a coletiva à imprensa, o candidato fez críticas à Justiça Eleitoral. Nós ficamos muito decepcionados com a decisão da Justiça Eleitoral, porque nós pedimos busca e apreensão em empresas que já reconhecidamente tinham vendido pacotes de mensagens em massa. Se havia mais do que indício, se havia já fatos concretos que evidenciavam o uso de dinheiro sujo em campanha eleitoral para caluniar, eu penso que caberia uma busca e apreensão para elucidar de uma vez por todas. No primeiro turno, Fernando Haddad obteve mais de 60% dos votos no Maranhão. O candidato venceu em 214 dos 217 municípios maranhenses. Nós estamos vendo nos últimos dias uma grande mobilização das classes populares, daqueles que mais precisam de um governo que atue em favor da população mais pobre e mais carente, a defesa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Para o senador eleito Everton Rocha, a presença de Fernando Haddad nessa reta final da campanha reafirma o compromisso dele com os maranhenses. Fizemos questão de vir aqui, não só agradecer a todos que votaram conosco, respeitamos a posição de cada um no segundo turno, mas o nosso eleitor tem que ter o respeito de saber em quem que os seus candidatos eleitos vão estar e qual o lado que eles estão. O meu lado é o lado da democracia e é o lado das propostas. Diogo Trim, bom dia para você, boa semana. Tivemos aí nesse ato do Haddad um número considerável de pessoas, não é? E lideranças políticas também, deputados federais eleitos, por exemplo, Rubens Pereira Júnior, o próprio Bira do Pindaré também. Correto, Adalberto, boa semana a todos, claro. Mais uma vez mostra, Adalberto, a força política do governador Flávio Dino. Ele que venceu as eleições em primeiro turno com quase 60% dos votos válidos, e ele continua demonstrando essa força política nesse ato ontem realizado no bairro do Anil, ali com o candidato a presidente Fernando Haddad. Reuniu toda a militância do PCdoB, do PT, PDT, PSB, movimentos sociais e partidos ali que apoiam o candidato Fernando Haddad. É claro que foi um ato, além do Maranhão, outros atos realizados no Nordeste, Ceará, Piauí, mas no Maranhão ficou marcado porque o próprio Fernando Haddad confessou ali que foi uma injeção de ânimo na campanha dele. E ele destacou, Adalberto, ali no seu pronunciamento o seguinte, que é necessário durante essa semana ganhar 1 ponto percentual por dia. Se ele conseguir arrancar esse 1 ponto percentual por dia, ele vence a eleição, e ele pediu isso, já começando aqui pelo Maranhão, essa força da militância. Além disso, paralelo a isso, ele também anunciou medidas importantes, que ainda vão para a televisão durante essa semana, que foi, claro, como a própria matéria falou, o reajuste ali do Bolsa Família em 20%, ou seja, quem ganha R$200 passará a ganhar R$240 a partir do mês de janeiro.
Segundo ele, o impacto de 5,5 bilhões, uma injeção no orçamento, e também a questão do gás de cozinha, limitar um preço fixo de R$ 49,00. Ele explicou como. Ele disse que isso corresponde apenas a 4, 5% das despesas da Petrobras, e fazendo apenas um remanejamento é possível colocar, Adalberto, esse preço aí já a partir de janeiro. Ele garantiu apenas um mês, o ano de 2019. Então foram medidas aí importantes anunciadas e, claro, o governador Flávio Dino também pediu o apoio da militância de todos os partidos políticos. O senador Everton também presente ali disse que todos se engajariam no sentido de fazer a virada nesta semana. Bom, tem um vídeo, John, que está repercutindo aí nas redes sociais, em especial agora. Foi um vídeo que foi gravado antes do primeiro turno, é verdade. Foi um filho do Bolsonaro participando ali de uma palestra, enfim, e há uma pergunta relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Ele responde a essa pergunta falando, inclusive, da intervenção do Exército para fechar o Supremo Tribunal Federal. O tempo foi mais ou menos esse, para não cometer erros aqui, né, de interpretações. Nós vamos mostrar o vídeo aqui, que está circulando nas redes sociais, para que você faça, então, a sua avaliação. Vamos ver o vídeo? Se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar! Mas você vai solta o Gilmar! Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Diogo Trim, essa situação está sendo levantada agora por conta também de ações que estão aí. Na verdade, o deputado deveria saber que, na resposta à pergunta, de que não é o Supremo Tribunal Federal que trata dessas questões relacionadas à impugnação de candidatura, mas o TSE, né? Enfim, tem vários equívocos aí, né? Esse é só um deles. É apenas uma demonstração clara do que pensa a família Bolsonaro em relação ao sistema, ao ordenamento político, né, jurídico do Estado, do país. É claro, isso fez, inclusive, Adalberto, olha só, a proeza de que o tucano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fosse a Twitter e se manifestasse contra a fala do filho do Bolsonaro. Até o Fernando Henrique Cardoso foi contra, disse que ali é um fascismo da parte dele. Ou seja, se não sabe, o filho do Bolsonaro, onde não existe STF, as instituições jurídicas, é na ditadura que não existe. E aí, com esse posicionamento dele, claro que não foi agora, foi há 4 meses, ele mostra realmente o que pode acontecer no Brasil caso o candidato Bolsonaro ganhe. Isso aí é uma ameaça, claro. Os próprios ministros já se posicionaram, inclusive deram declarações. O ministro Celso de Mello, inclusive, Adalberto, disse que isso foi um ato inconsequente e um ato de golpe, já anunciado aí pelo filho do Bolsonaro. Os outros ministros também disseram que isso aí é fascismo, um ato autoritário aí do próprio filho do Bolsonaro, ou seja, é algo que nós temos a lamentar. É um risco, claro, essa fala dele, à democracia, às instituições, à Constituição Federal, e que com certeza deve ser analisado e deve ser também tomado as providências necessárias em relação a isso, porque é uma fala explícita, Adalberto, não é algo, não é escamoteado, é algo explícito e claro que nós devemos pensar muito bem o que pode vir com a eleição do Bolsonaro. A repercussão imediata nas redes sociais, na Folha de São Paulo de hoje já a repercussão com os ministros do Supremo, o decano Celso de Mello se manifestando sobre o assunto, falando da gravidade desse caso, o ministro Marco Aurélio classificando tempos sombrios como esses momentos que estamos vivendo e declarações dessa natureza. A gente daqui a pouquinho vai falar mais, vai aprofundar mais sobre esse assunto aqui no Bom Dia também. E agora a gente queria mostrar para você um trecho da entrevista coletiva que não mostramos ainda, de uma crítica do candidato Fernando Haddad dentro do contexto desta fala aí de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que disse ontem o candidato Haddad durante a coletiva. Esse pessoal é uma milícia. Não é um candidato a presidente, é um chefe de milícia. Os filhos dele são milicianos. São capangas.
é gente de quinta categoria. Essa é a verdade. E as pessoas não estão atentas porque acham que vão tutelá-lo. Você não tutela a milícia. Milícia usa arma. Milícia tem um aparato de violência que o cidadão comum não tem. João Coutrin. O Fernando Haddad tem razão, é claro. Inclusive, Adalberto, já mais 2 investigações aí propostas pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral no país. Ele já propôs para investigar também outro caso interessante, a questão do WhatsApp. Também que outro equívoco aí anunciado em relação à campanha do Bolsonaro deve ser investigado porque foi, envolve doações privadas, envolve empresas privadas em relação a isso, o que é algo aí que infringe a lei eleitoral. Em relação à milícia, é claro, tem toda a razão, apesar de no PT, claro, ter várias pessoas aí presas, indiciadas, mas também, apesar disso, é claro que também tem que ser vista a questão aí que o próprio Fernando Haddad fala em relação à candidatura do Bolsonaro. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto também, o chamado escândalo do WhatsApp. Como o John falou, tem 2 ações já no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, na sexta-feira, já abriu uma ação para investigar o assunto. A Polícia Federal, no sábado, já abriu também uma outra investigação. Quer dizer, a coisa está avançando, o WhatsApp, a empresa já tomou medidas no sentido de bloquear, inclusive, as contas dessas agências. É um caso de enorme repercussão, inclusive, internacional. John, obrigado pela participação. Boa semana. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h30. Mulheres e integrantes de movimentos sociais realizaram na tarde de sábado no Centro Histórico de São Luís um ato em favor da democracia. Dezenas de pessoas participaram do ato que aconteceu na Praça dos Catraeiros, na Praia Grande. Muita gente levou cartazes, faixas e até bandeiras de diversos movimentos sociais que lutam em defesa da igualdade de direitos e da manutenção da democracia. Demonstrar para a população que a gente tem direito, a gente tem o direito de escolher em quem quer votar e quem que vai nos representar. Com isso, nós estamos hoje com esse ato em defesa da democracia, em defesa do amor. O evento atraiu homens, mulheres, jovens, pessoas de diversas classes sociais, mas que compartilham do mesmo pensamento, que somente através do voto consciente é possível garantir um país mais justo, próspero e sem violência. Nós, mulheres, estamos aqui lutando contra o fascismo, contra a homofobia, contra o preconceito, contra o racismo, enfim. É uma luta a favor da democracia. O ato acontece há uma semana do segundo turno das eleições. No palco, diversos artistas maranhenses se revezaram, levando ao público que marcou presença mensagens positivas, enfatizando que, mais do que nunca, a união dos maranhenses pode fazer a diferença. Nós estamos aqui para realmente fazer esse dia de luta para salvar o Brasil de tudo isso, porque nós queremos paz, nós queremos amor, queremos liberdade de expressão e viver o nosso momento com muita alegria, com muita cultura e com muita arte, que talvez a gente nem tenha mais isso. Já no domingo, uma outra manifestação, dessa vez a favor do candidato Jair Bolsonaro, aconteceu aqui na capital. A direção estadual do PSL do Maranhão organizou uma carreata no período da tarde que teve início no Renascença. Passou pelo São Francisco e percorreu ainda os bairros da área Itaquibacanga. Então, as imagens, portanto, desta carreata em favor do candidato Jair Bolsonaro. Houve também, além dessa carreata, uma manifestação que aconteceu na Avenida Litorânea, que funcionou mais como um protesto contra o PT de Fernando Haddad. Segundo o presidente estadual do PSL, vereador Chico Carvalho, o partido de Haddad tenta confundir a opinião quanto à divulgação de fake news. São 7h33. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma ação, como a gente falou ainda há pouco, para investigar suspeitas de uso de sistemas de envio de mensagens em massa na plataforma WhatsApp, custeada por empresas de apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Aqui no estúdio eu vou conversar sobre esses outros assuntos com o pós-doutor em História e pesquisador dos programas de pós-graduação em História e pós-graduação em Ciências Sociais da UFMA, Lindon de Araújo Santos. Professor Lindo, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia. O ministro Marco Aurélio disse em entrevista à Folha, publicação que sai hoje, que estamos vivendo tempos sombrios. O senhor que é um pesquisador da área de história, conhece bem a história do Brasil, podemos falar realmente que o ministro está correto nessa afirmação?
Bom dia, Adalberto. De fato, nós estamos vivendo tempos sombrios. E eu me lembro que o contexto de 1964, quando houve o golpe, a ditadura militar implementada, também se falava isso. A imprensa e as instituições democráticas tinham este sentimento e essa constatação, e isso está de volta, esse fantasma da ditadura, do fascismo, do desrespeito às instituições democráticas, ao Estado de Direito. Nós estamos vendo isso muito explícito. E as forças democráticas, as instituições, as pessoas de bem, de bom senso e que têm o mínimo de compromisso com a paz social, precisam se mobilizar e ter uma atitude mais veemente e mais forte diante do que está se colocando. E aí a gente tem que cobrar dessas instituições, a partir do STF, do TSE, por exemplo, uma postura mais incisiva ante esses claros indícios de um retorno de uma ditadura ou de um fascismo que está a caminho. O que está sendo colocado hoje é uma ameaça à frágil democracia que nós, com muito custo, construímos nos últimos anos na nova República, com a Constituição de 1988, que precisa ser respeitada. Então, essa mobilização das forças democráticas do campo de centro, de esquerda, de direita, precisa, essa semana última, se manifestar e se colocar de maneira mais veemente contra essas ameaças e esses indícios. Professor, nós temos aí um caso que está sendo investigado pela Polícia Federal, também no próprio Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao chamado Caixa 2, né? Porque nós tivemos nesse ano o não financiamento de campanha, quer dizer, a proibição do financiamento de campanha por parte de empresas privadas. Mas, de outro modo, pelo que a gente está vendo aí, a situação não acabou, né? Porque já existe o nome das empresas que foram utilizadas, a denúncia é grave, há indícios fortes. A Folha de São Paulo publicou no final de semana contratos de propostas feitas, inclusive, a outros candidatos, a outros partidos, o Novo, o PSDB também, ou seja, está realmente maculada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chegou a falar de que o pleito está extremamente comprometido, né? Está comprometida a eleição no Brasil a partir desses fatos. Sim, está comprometido, mas a gente não vê uma atitude com maior celeridade diante dessas constatações. Ou seja, nós temos uma justiça que é ágil, diante de certas provas que não são tão provas assim, e quando há provas evidentes, né, e constatações e comprovações, né, de um esquema de corrupção, não há celeridade, mas sim uma fala, me parece, intimidada diante dessas constatações. Então, realmente, o pleito está comprometido desde o primeiro turno, outros partidos foram prejudicados, né? E as instituições que deveriam ter força para defender a democracia, na verdade, se colocam de maneira titubeante diante dessas ameaças e das constatações, de fato, de que houve um duto, né? Permito a palavra, um esgoto de mentiras, de fake news, que definiu e decidiu assim, o resultado do primeiro turno e que pode vir a comprometer o resultado do segundo turno também e o destino de um país, o destino de uma sociedade que precisa aprender a agir, a pensar, a respeitar, precisa aprender a viver a democracia. O Partido dos Trabalhadores deu entrada no pedido de imediato quebra de sigilo telefônico, mandado de busca e apreensão também para investigar esses indícios que aí existem. Foi negado até agora pela Justiça Eleitoral e ontem aqui em São Luís o candidato Fernando Haddad falou sobre esse assunto, sobre o posicionamento da Justiça Eleitoral sobre esse caso do escândalo do WhatsApp. Vamos ver um trecho? Nós ficamos muito frustrados com essa certa leniência. Parece que assim, até eu vi, não sei se é verdade, o UOL dizendo que os ministros nos bastidores diziam que não queriam criar marola. Não sou eu que estou dizendo, é o portal UOL. Mas se isso for ouvido de um jornalista, isso é muito grave. Ou seja, se amanhã cometem um crime que vai trazer alguma desvantagem para o meu adversário, é o caso de não apurar para não criar marola? O que quer dizer isso? Eu não consigo sequer compreender como um agente da justiça pode ter pronunciado uma frase dessa. Bom, professor, a manifestação, portanto, do candidato Fernando Haddad sobre o assunto, e aí a pergunta que fica forças reacionárias sempre existiram, né? Mas, na sua visão como pesquisador, o que é possível? É claro que esse é um objeto que está aí, né? Nós devemos ter um estudo, inclusive, aprofundado, né, a partir dessa eleição,
Mas o que é possível falar sobre essas forças que sempre existiram, mas que agora parece que tomam um outro rumo, um volume maior, né? Sim, são forças assim de longa duração da nossa própria formação social. Nós somos resultado de uma sociedade escravista, uma sociedade baseada em relações de desigualdade, não é? E essas heranças, elas estão presentes e elas retornam quando as condições históricas proporcionam de maneira favorável que elas então venham e aflorem de maneira tão violenta, né? Então há forças aí psicossociais de uma sociedade, né, escravista, de uma democracia trôpega, uma democracia que não consegue se firmar. Na nossa história republicana, na maior parte do tempo nós tivemos governos arbitrários e autoritários. Democracias são um espasmo, né? um lapso na nossa história republicana, e toda vez que a democracia tenta se implementar, há um retorno dessas forças reacionárias, e essas forças psicossociais são alimentadas pela mídia, pelas elites, não é? E isso é realmente um perigo constante de retorno de fantasmas que voltam a ameaçar a paz social. Para encerrar, professor, nosso tempo já está esgotado, mas eu queria que o senhor dissesse a quem faça a leitura de que essa eleição é uma eleição de PT e anti-PT. O senhor entende dessa forma? De forma nenhuma. Nós estamos entre barbárie e civilização, entre o mínimo de civilidade de vida em sociedade, do Estado de Direito, do direito a ter direitos, que isso é democracia, o direito a ter direitos, e um retorno de uma vida social regrada pelas atitudes pessoais arbitrárias e de desrespeito à lei, à Constituição e às decisões tomadas públicas a partir de interesses meramente privados de milicianos que estão aí para tentar e querer assumir o poder do Brasil. Obrigado, professor, pela entrevista. São 7h40, vamos para o intervalo, a gente volta já falando de esporte com o Laércio Júnior. Sampaio perdeu pelo Brasileiro, a gente fala já sobre isso depois do intervalo. São 7h43 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo nessa segunda-feira, agora para falar de esporte. Olá, Laércio, boa semana para você. O final de semana é que não foi lá essas coisas, hein? Não foi só o Sampaio, porque os outros resultados acabaram sendo positivos. O Tricolor contou com derrotas importantes do Juventude do Paysandu, mas o CRB venceu e esse resultado fez a diferença. E a gente já havia adiantado, né, Adalberto, que o jogo de Sampaio seria o mais difícil dos que o Massinho teve como comandante da Bolívia Querida. E não deu outra. O Londrina, comandado pelo técnico Roberto Fonseca, bastante festejado pela própria torcida tricolor, acabou vencendo o Sampaio Corrêa de virada em uma noite onde muitos gols voltaram a ser desperdiçados pelo ataque da Bolívia Querida. Clima de reencontro feliz entre os campeões do Nordeste. Os jogadores do Sampaio fizeram questão de cumprimentar o ex-treinador. Roberto Fonseca agora está no outro Tubarão. Aliás, o choque é de tubarões, o paranaense e o maranhense. E logo no começo do jogo, o Danielzinho perde esse gol incrível. Ele sobe sozinho, livre de marcação e consegue mandar para fora. Mas logo o Sampaio abre o placar. Bola de William para Fernando Sobral. 1-0 Tricolor. Só que a alegria dura pouco. Bola de Igor Leite para Felipe Marques. É a lei do ex. E o empate do Londrina. 1-1. Felipe Marques esteve no Sampaio ano passado. E aí começa o festival de gols perdidos pelo Tricolor. Primeiro com William. Depois o torcedor reclama de pênalti nesta jogada no centroavante do Sampaio. O Londrina quase vira com Carlos Henrique. Na etapa final, poucas chances. Julinho cabeceia para fora. As mudanças realizadas por Massinho Guerreiro não melhoram o time. E o castigo vem no fim. Thiago Ribeiro se livra da marcação e faz um belo gol. É o da virada. Final, Londrina 2, Sampaio Corrêa 1. Trabalhar para não acontecer mais erros desse, voltar a ter o espírito que a gente teve diante do Atlético e conseguir os resultados positivos aí nas próximas rodadas. E quando tiver esperança, a gente vai lutar para permanecer. Tanta felicidade nós tivemos, eu tenho um carinho muito grande, não tem sabor, não tem o sabor que agora eu defendo a equipe do Londrina e a gente precisava do resultado, só isso, nada mais do que isso.
Muito educado o Roberto Fonseca, carinho enorme. Bonito aquele gesto no início do... Esporte é isso, né? As pessoas precisam entender. O Roberto Fonseca nada mais é do que o técnico do maior título da história do Sampaio. Perfeito. Não tem nenhum título na história do Sampaio mais importante que a Copa do Nordeste. Ele foi o técnico campeão. E o Fernando Sobral não pode também ter esse discurso, Adalberto, de esperança. Sampaio é o primeiro time da zona do rebaixamento, é o 17º. Está 3 do CRB com uma vitória a mais em relação ao time alagoano. Então o Sampaio está na briga. Não tem que baixar a cabeça. Não, essa derrota aqui foi o ponto que o Sampaio conquistou fora. Por isso foi importante ganhar do Atlético Goianiense. O Sampaio se deu a luz de poder tropeçar em casa. Agora vai ter mais um confronto direto contra o Juventude com totais condições de buscar o resultado positivo jogando lá no Rio Grande do Sul, partida da sexta-feira às 8h30 da noite. Vamos conferir como foi o jogo que colocou de novo o Sampaio Corrêa na zona do rebaixamento. A vitória do CRB. Em Maceió, o CRB pressionou o Goiás desde o início. Foram muitas as oportunidades desperdiçadas e um grande volume ofensivo dos alagoanos. A defesa do Goiás se vira como pode para evitar o gol. Raras são as chegadas do Goiás ao ataque. Mesmo com toda a pressão dos donos da casa, o jogo termina 0-0 no primeiro tempo. Na etapa final, o CRB segue em cima. Neste lance, a arbitragem marca pênalti. E esse pênalti cometido em cima de Iago foi cobrado por Everton Senna. O zagueiro isola. Mas na sequência, logo Iago recebe na área e chuta forte colocado. 1-0 CRB. O autor do golaço é substituído e recebe o afago da galera. O Goiás quase empata nesse lance, mas no fim, Luiz Otávio marca o segundo e confirma a vitória que tira o CRB e coloca o Sampaio Corrêa outra vez na zona do rebaixamento. Final, CRB 2, Goiás 0. Foi uma vitória sofrida no que diz respeito a um jogo difícil, né? A um jogo contra uma equipe que é a líder do campeonato, se nós considerarmos as últimas 10 rodadas, então mostra a ascensão, né, do Goiás. E assim, o grupo foi merecedor, né? Foi merecedor. Grande jogo, o CRB jogou muito bem diante do Goiás, lembrando que o Sampaio vai enfrentar ainda o Goiás na sequência da competição, e o Sampaio está na briga, tem tudo para conquistar ainda essa permanência na Série B. Tem a questão envolvendo São Bento, que pode perder cerca de 6 pontos em virtude da escalação de um jogador irregular. Enfim, o Sampaio está muito vivo na disputa da Série B. Vamos aos outros gols da rodada. O Paysandu foi derrotado no minuto final lá em Fortaleza, o Boa Esporte venceu, mas o Juventude também saiu derrotado, por isso o Sampaio está na 17ª colocação. Veja agora os outros gols da Série B. Nos outros jogos da Série B, André Luiz marca o primeiro da Ponte em Campinas. No segundo tempo, Léo Santos de cabeça amplia. Também de cabeça, Henrique Trevisan diminui para o Figueirense. Final, Ponte Preta 2, Figueirense 1. Em Goiânia, resultado bom para a Bolívia querida. Com esse gol de Alain Mineiro, o Vila Nova vence o Juventude 1-0. Na Arena Castelão, outro bom resultado para o Tricolor. E a vitória do Fortaleza, líder da competição, só vem aos 47 do segundo tempo. Com ele, Gustavo, o artilheiro do Brasil. 1-0 Fortaleza em cima do Paysandu. Em Minas, Bruno Mendes marca para o Guarani. Mas o Lanterna consegue a virada. Helder empata. E Manuel vira. Final, Boa Esporte 2, Guarani 1. Pois é, Sampaio 3 pontos do CRB e está na briga. Que público é esse, Fortaleza, hein? Lotado, é o torcedor apaixonado, é essa que é a paixão que nós queremos ver no torcedor maranhense. O Ceará também está lá na Série A, brigando para não cair, e a casa cheia em todas as partidas. Fala um pouquinho da Série B do Campeonato Maranhense, Roberto Melo, porque o PAC, o Pinheiro Atlético Clube, desbancou o Juventude da cidade de São Mateus, que fez o maior investimento para a Série B e venceu ontem jogando em casa por 2-0. O Chapadinha venceu o Boa Vontade por 2-0. Ontem também tivemos aqui em São Luís a vitória do Timor sobre o Expressinho por 2-0. Com esses resultados já tivemos a definição dos classificados. Chapadinha se classificou em primeiro, vai enfrentar na sequência do campeonato o Juventude. A decisão será em Chapadinha. Pinheiro vai jogar contra o Timor. Jogo único apenas, a decisão será em Pinheiro. Se empatar, teremos a disputa de penalidades para a definição dos finalistas da Série B do Campeonato Maranhense. E outro detalhe também para finalizar, uma nota triste: faleceu o presidente do Boa Vontade, Emanuel Santos, dirigente tradicional do nosso futebol, há mais de 20 anos funcionário da Federação Maranhense de Futebol, que acabou morrendo. Ele trabalhou nos 2 jogos da Copa do Nordeste cedo, Sub-20, Sampaio e Ceará, vitória do Ceará 3-1, e também no jogo da Série B. Se sentiu mal depois do jogo de sábado do Sampaio Corrêa, foi levado ao hospital, mas infelizmente acabou falecendo.
Valeu, Laércio. Boa semana para você. Um abraço. São 7 horas e mais 51 minutos, 7h51, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vamos junto, começando pela capital maranhense, em São Luís. Hoje, céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. A mínima 25, a máxima 31 graus na capital maranhense. Lá em Imperatriz, da região tocantina, predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Mínima 25, máxima 33 graus. Em Caxias, hoje céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido e isolado também. A mínima de 26 graus, a máxima de 35 graus em Caxias. Vamos agora para mais 3 cidades, começando com Bacabal, depois Carolina e ainda Bargueirinhas. Lá em Bacabal, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido. Mínima de 26, máxima de 35 graus. Em Carolina, hoje céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima de 33 graus. Bargueirinhas agora, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido também, hein? Mínima de 26, máxima de 32 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia do NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. A todos um ótimo dia. Outras notícias no portal MA10. Amanhã às 7 da manhã a gente se encontra no Bom Dia. Até lá.